Olá, minhas amigas, meus amigos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para lembrarmos dos ensinos de Jesus com as luzes esclarecedoras da doutrina espírita. E hoje, para falar de um tema que costumeiramente gera o interesse de muitas pessoas, que é o tema mediunidade, tendo como referência o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em especial os seus itens 1 e 4, capítulo que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. A mediunidade é um tema que normalmente nós relacionamos à doutrina espírita, à espiritualidade, ao espiritualismo, mas algumas pessoas pensam que se trata de uma temática específica, que não é pertinente àquelas pessoas que não se julgam médiuns. Então, fica um tema como que sem o interesse de algumas pessoas, mas a mediunidade é um sentido humano, é um sentido do espírito que alcançou este grau em que já tem a chancela da razão, que já tem o livre-arbítrio, e então que consegue perceber a realidade em seu entorno através de sentidos que vão além daqueles sentidos físicos conhecidos do corpo humano quando nós estamos reencarnados. O espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, já teve a oportunidade de nos informar que nós, de maneira geral, quando estamos aqui reencarnados, apenas percebemos cerca de 1/8 da realidade que nos envolve, das ondas, das energias, das dimensões que são justapostas ou paralelas àquelas que os nossos sentidos conseguem ser impressionados. Não se trata de uma realidade fictícia, abstrata, é uma realidade objetiva, mas cujos sentidos físicos atuais não nos permitem ter a compreensão, esta percepção. Mas o espírito em si traz sentidos mais ampliados, que nós estamos agora desenvolvendo de uma forma mais rápida. Lembremos que na própria Bíblia, já no livro do profeta Joel, há um momento em que é dito que Deus fala que no final dos tempos eu derramarei o meu sangue sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, que os jovens terão visões, que os velhos terão sonhos, e até mesmo servos irão profetizar. Ali, uma referência ao momento evolutivo em que a mediunidade, este sentido humano, ele estaria se ampliando, se aperfeiçoando, estaria havendo um refino nessa nossa capacidade perceptiva, que é do ser, que é do espírito, que vai imprimindo, que vai traduzindo para o corpo físico, quando está reencarnado, esta capacidade de percepção da realidade que nos envolve. Atualmente, a mediunidade continua sendo um tema predominantemente de interesse da religião, em especial as religiões de matriz espiritualista. E, no entanto, chegará o dia em que a mediunidade será um tema comum para parte do programa educacional das escolas convencionais humanas. Nós tivemos um momento da história em que a formação do mundo, seus astros, a constituição da Terra era elemento de interesse da religião. E a ciência ainda inicial nem tinha o direito de fazer especulações a esse respeito. Hoje é a ciência que vai descortinando a realidade da formação do mundo, do universo, as dimensões que estão aí a nos envolver. E algo que os espíritos sempre nos dizem, os benfeitores espirituais, em relação à mediunidade, é que todos nós somos médiuns. Todos nós temos os nossos sentidos espirituais que, em algum grau, conseguem se reproduzir, se refletir no corpo físico e nos ajudam a perceber, para além daquilo que os sentidos físicos nos oferecem, a realidade que nos envolve. Tanto do campo energético, tanto do campo da nossa essência espiritual, da nossa memória espiritual, das nossas energias, da nossa psicosfera pessoal,
quanto das relações que nós estabelecemos uns com os outros, encarnados mesmos, através do pensamento, através da nossa energia, como também a percepção que nós poderemos ter de espíritos, seres desencarnados, da realidade espiritual que nos envolve. Todos nós somos médiuns. Alguns pesquisadores espíritas, alguns estudiosos, têm uma visão um pouco mais restrita, entendendo que somente pode ser considerado médium aquela pessoa que sente, num grau qualquer, a presença dos espíritos, a influência dos espíritos. E este sentir estaria para algo físico, algo objetivo, em que você consegue fazer aquela distinção clara que ali tem uma presença espiritual que se manifesta através das suas possibilidades. No entanto, não foi esta a concepção que o próprio codificador Allan Kardec nos deixou, tanto que na Revista Espírita, num artigo de 1863, ele amplia essa compreensão, nos dizendo que todo aquele, não só que sente a presença dos espíritos, mas que recebe a influência dos espíritos. Recebe a influência, mesmo que não tenha consciência daquilo, mesmo que não consiga distinguir. Mas todo aquele que é acessado por uma presença espiritual, que recebe uma influência, ainda que de maneira inconsciente, é, por assim dizer, médium. E benfeitores espirituais como Emmanuel, André Luiz, Manuel Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, em diversas das suas obras, vão nos informar que todos somos médiuns. Você que me ouve, você é médium. Você, sem perceber, na maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, faz instrumento de espíritos que por alguma razão estão no ambiente que você está, que por alguma razão se interessam com o seu trabalho, com o seu labor, com as suas relações, que busca se utilizar de você para auxiliar alguém e em alguns momentos também busca se utilizar de você para extrair experiências, vivenciar experiências que ele já sem o corpo físico não consegue. Então todos nós somos médiuns, todos nós podemos nos fazer como instrumentos intermediários da realidade espiritual. A mediunidade é um sentido humano, que é de matriz espiritual, como todos os nossos sentidos, mas que ele vai sendo imprimido, vai sendo reproduzido, vai sendo plasmado no corpo físico, conforme o nível evolutivo de cada um, as experiências psíquicas de cada um e conforme a programação reencarnatória. É importante que nós possamos conhecer essa faculdade para entendê-la, compreendê-la. O próprio Chico Xavier, grande médium conhecido de todos nós, ele dizia que se ele ficasse 2 semanas sem ter o exercício da mediunidade, ele teria que reaprender, mostrando que uma faculdade, como todas as outras, que nós, em que pese a tenhamos ali de maneira latente, é o seu exercício e o conhecimento do que ali envolve que vai nos ajudar a transformar aquilo numa ferramenta útil e que nós possamos ter algum nível de dominação, de compreensão, eu possa me assenhorear daquilo. Então, é importante que nós tenhamos a teoria, mas também a experiência. A mediunidade, ela desenvolve-se, ou seja, isto está para eu aprimorar a minha capacidade perceptiva e interativa com o mundo espiritual, tornar aquilo mais claro, aquilo mais fácil, aquilo mais rápido, aquela experiência mais dúctil. Então ela se desenvolve e ela também se educa, ou eu me educo na utilização daquela faculdade. E aí está para o como eu fazer, os limites do fazer, em que situações, com que objetivos, com que finalidades, com quais limitações. O paladar, todos nós nascemos com o paladar. Algumas pessoas conseguem refinar a utilização desse sentido, algumas pessoas são contratadas para degustarem determinados alimentos, determinadas bebidas, fazerem ali a distinção, identificar os elementos que estão constituídos naquela substância. Todos nós nascemos com o tato, mas a maioria de nós, quando coloca a mão ali no elevador, num botão, em algum texto que está inscrito ali em relevo em braille, a maioria de nós percebe que tem algo ali, mas não consegue fazer a leitura, porque não tem a teoria por detrás que vai nos ajudar a utilizar aquele tato, aquela percepção
tátil e fazer a leitura do que aquilo está a dizer. Veja, eu tenho um sentido, mas se eu não conhecer o que está ali a envolver a utilização daquele sentido, ele me torna praticamente inútil. A visão, todos nós nascemos com a visão, mas se eu não aprender a ler, eu vou olhar para o texto, vou ver aqueles símbolos, não vou compreender o que aquilo ali está a dizer. Nós nascemos com a audição, mas se alguém fala num idioma que eu não conheço, eu não vou compreender. Então vejam que o sentido, que por si mesmo, ele nos dá a experiência sensorial, mas eu preciso aliar a essa experiência um conhecimento para conseguir traduzir o que aquela experiência sensorial quer dizer. Da mesma forma que acontece com os sentidos físicos, deve acontecer com a mediunidade, que é um sentido que mescla a minha constituição espiritual com o meu corpo físico. Então, ter por si mesma, por si só, a mediunidade não é garantia de que eu vou conseguir traduzi-la, utilizá-la a serviço de uma ampliação do meu conhecimento. Se eu não tiver alguma base ali teórica e não me aprimorar na experiência, pode ser apenas um elemento de perturbação, como um barulho, como alguém que fala no idioma que eu não entendo, como um local onde tem energias, onde tem determinadas sensações, e eu não consigo entender aquilo, e aquilo passa apenas a comprometer a minha experiência de momento, porque eu tenho vários elementos ali que estão me tocando, que estão sendo alcançados pelos meus sentidos, mas eu não consigo compreender aquilo. Daí a importância da teoria, para que depois, no exercício prático do dia a dia, sem a necessidade de experiências do ponto de vista mais aprofundado numa casa espírita ou espiritualista que tenha uma atividade mediúnica, mas no meu dia a dia, no nosso dia a dia, nós aprenderemos a utilizar deste recurso. A literatura espírita, as obras de Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, de André Luiz por Chico Xavier, vai nos mostrar que a população espiritual convive conosco aqui na matéria. Os espíritos estão se acotovelando, como está lá no Evangelho, há uma nuvem de testemunhas em nosso entorno. Alguns curiosos, alguns perdidos, precisando de ajuda, alguns trabalhando. E a literatura espírita, e fazendo referência ali à série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, vai nos mostrar caravanas de espíritos que vêm à crosta, que fazem gestões, interferências nos núcleos familiares, buscando ajudar nas mais diversas problemáticas, atendendo às nossas preces. E vai mostrar uma população que trabalha nos hospitais humanos, que junto aos hospitais humanos existe uma estrutura espiritual com trabalhadores regulares e permanentes, nas maternidades, nos locais ali onde existe uma exigência maior, nos locais educacionais, nas casas de saúde de uma maneira geral, postos de saúde, nos cemitérios. Existem populações espirituais que trabalham na crosta, nesta interface, se utilizando o tempo todo da boa vontade de nós encarnados, a grande maioria inconscientes da nossa capacidade de interação com o mundo espiritual e de absorção das energias, dos pensamentos dos espíritos desencarnados, e também a relação que nós estabelecemos entre encarnados, porque na sua matriz a telepatia, a troca de pensamentos, de ideias entre encarnados e de encarnados com desencarnados é o mesmo mecanismo. É apenas uma questão de ajuste de sintonia, como se eu estivesse ali ajustando a sintonia de uma emissora de rádio. O item 1 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem evangélica em que tem um subtítulo Conhece-se a árvore pelo fruto. E é uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. E ali Lucas registra a fala de Jesus quando ele nos diz que a árvore que produz maus frutos, ela não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração.
porquanto a boca fala do que está cheio o coração. E daí vem a máxima que nós vamos identificar a verdade de cada um, a intenção daquele que faz, qual o seu objetivo, qual o seu engajamento, qual a sua verdade nos frutos do seu trabalho. Às vezes, eu me relacionando rapidamente com a pessoa, tendo um contato, e aí trazendo para a mediunidade, indo num ambiente religioso, num ambiente espiritual, e temos lá um médium, uma pessoa que está à frente, uma pessoa que tem determinada faculdade mediúnica em destaque, nós vamos nos impressionar, vamos observar, mas não saberemos se de fato aquilo ali é verdade, se a pessoa tem aquela faculdade, ou se não tem e se é um fingimento, se é um charlatão, ou se mesmo tendo, aquilo é utilizado num proveito em favor da coletividade de forma positiva, ou se é utilizada aquela faculdade, aquela possibilidade para interesses escusos daquela pessoa. Só o tempo nos permitirá ver quais os frutos que estão sendo dados pela ação daquela pessoa. E em seguida, no item 4, nós vamos encontrar o subtítulo que fala da missão dos profetas. O Antigo Testamento fala muito dos profetas, que é um termo também que nós temos em outras religiões. No islamismo, nós vamos ter Maomé como o único profeta de Alá, do Criador, do Pai, do Criador. Então, e ali Allan Kardec vai nos trazer um ensinamento de que atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Olha, inicialmente a palavra profecia, o profeta, aquele que faz profecias, poderia ser visto como uma pessoa que tem a capacidade de prever o futuro, de ter a predição. No entanto, aqui Allan Kardec vai nos dizer que no sentido evangélico há uma compreensão mais ampla. E então, disse de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, todo enviado de Deus que tem essa missão de ser um intermediário da palavra, da vontade de Deus, diante de uma coletividade, recebia o nome de profeta. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Vejam que aí a predição é um atributo que pode ou não estar presente num profeta, essa capacidade de predizer o futuro. Pode ser alguém que ele traz as mensagens presentes, as mensagens da divindade, as orientações, mas não consegue prever o futuro. Mas alguns sim podem. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto de Jesus. Lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós, dize quem foi que te bateu. Queriam que Jesus fizesse uma adivinhação. Eles batiam ali, Jesus sem conseguir ver quem era, e eles testando: Cristo, profetiza para nós, dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Ou seja, nós tivemos profetas que conseguiram prever o futuro e vários trouxeram como previsão a vinda do Mestre Jesus, que se confirmou. Nós vamos encontrar o profeta Daniel, o profeta Isaías, dentre outros. A mediunidade, como um sentido nosso, humano, ela é neutra, ela é uma ferramenta, mas a minha utilização desta ferramenta é que vai dar a sua conotação positiva ou negativa. Todos os atributos, todos os sentidos nos foram dados por Deus para os utilizarmos positivamente. Mas com o nosso livre-arbítrio, nós podemos utilizar positivamente ou negativamente. Assim como a inteligência, assim como a visão, assim como o falar. Tem pessoas que utilizam a palavra para instruir, para orientar, para consolar, para ensinar, outros para ofender, para denegrir, para disseminar mentiras. Alguns se utilizam da sua força para trabalhar, para construir possibilidades. Outros se utilizam
da sua compleição física para cometerem crimes. Então vejam que todos os sentidos que nós temos nos foram dados para o bem, para o nosso engrandecimento, para o nosso aprendizado, mas o sentido, a direção, a utilização que nós vamos dar é que fará dele um sentido que vai ser positivo para nós e para os outros, ou que será negativo. E se nós utilizarmos de forma negativa, como diz o Evangelho, se for motivo de escândalo, me será retirado em experiências futuras. Nós temos aquelas figuras conhecidas dos grandes profetas, de Elias, de Daniel, de Samuel, de Isaías, dos apóstolos que desenvolveram a sua faculdade mediúnica, de figuras mais recentes como Chico Xavier, como Divaldo Franco. São médios destacados e que existe uma convenção de definir essas pessoas como médios e como se os demais não o fossem. Mas é apenas uma metodologia, uma didática, para que nós possamos saber. Chamamos de médiums aqueles em que esta faculdade ela é mais patente, a pessoa tem consciência da faculdade, a pessoa tem uma clareza, tem uma definição, então consegue perceber que ali tem um espírito, algumas vezes consegue perceber o nome, a sua característica, consegue traduzir a ideia daquele espírito com as palavras que o espírito quer. Então são pessoas nas quais essa faculdade está mais desenvolvida, porque ela já teve experiências pretéritas nesse campo e agora tem uma tarefa específica, uma programação específica. Então aquela experiência está mais dilatada. No entanto, todos nós vamos ter em grau sutil, mas presente e extremamente útil, esta faculdade que podemos utilizá-la para o nosso bem e para o bem de todos. Estamos vivendo um processo de ampliação e generalização, de difusão da mediunidade. Desde a época do Cristo, nós vamos verificar isso. Primeiro, Jesus, ao promover ali a transfiguração, se encontrando com Moisés e Elias, ele revoga aquela determinação anterior, aquela proibição de Moisés, de que vivos e mortos não conversassem, encarnados e desencarnados. O próprio Cristo trouxe ali para se apresentar o proibidor, que fora Moisés, e um outro espírito de grande referência na tradição judaica, que era o profeta Elias. Então Jesus ali falou, olha, aquilo ali valeu, e tem uma passagem que fala, a lei e os profetas vigoraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus e os homens se esforçam para nele entrar. Jesus trouxe um novo paradigma, um novo momento. E então, quando ele manda os seus apóstolos ao mundo, às diversas tribos, para pregarem a boa nova, ele vai lá, curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. No finalzinho do Evangelho de Marcos, Jesus fala que o sinal daqueles que crerem nele será este, vão expulsar demônios, vão impor as suas mãos e curar os enfermos. Então nós estamos vendo ali essa ampliação da faculdade mediúnica e chegará o momento em que nós a teremos no planeta Terra, como já existe em outros planetas, como um sentido normal incorporado aos demais sentidos, não parecendo que é algo transcendental, não parecendo que é algo mágico, que é algo misterioso. Os grandes canais de expressão da faculdade mediúnica, em geral, na humanidade, tirando aquelas pessoas que têm esta tarefa mediúnica mais destacada, são a inspiração, a intuição. Os artistas, por excelência, são médios intuídos e inspirados. Isso está dito no livro dos médios de Allan Kardec. Temos o médio sensitivo, que é aquela nossa capacidade de, sem uma precisão maior, sentir energias, sentir ambientes, ter uma percepção de quando eu encontro outra pessoa, para além do que pode ser sentido pelos meus sentidos físicos, eu consegui fazer algum nível de leitura. Pessoas que, quando não têm uma educação mediúnica, vão a determinados ambientes e passam a absorver as energias, a sentir um mal-estar, uma dor de cabeça, os olhos ardendo. Ali é a nossa relação com o ambiente, a nossa relação com as pessoas, e vai gerando essas repercussões orgânicas, porque o espírito percebe, mas como o espírito está encarnado, ligado ali molécula a molécula com aquele corpo, vai refletindo no corpo. Antes de desenvolvermos essa clarividência mais objetiva, de ver um espírito, ver energias como vemos com os olhos, nós desenvolvemos imagens mentais, a clarividência intuitiva.
A clara audiência também intuitiva, em que aquela voz interior, o nosso pensamento, ele vai ficando mais definido, mais claro. Nós ainda não distinguimos uma voz alheia, mas o meu pensamento ele vai ficando mais encorpado. Então é uma intuição que vai se aprimorando e se aproximando da clareaudiência. Uma característica da mediunidade verdadeira é a sua espontaneidade, que não deve ser forçada e que vai se apresentar mais ou menos intensa, com maior ou menor frequência, de acordo com as leis de afinidade e sintonia. Eu entro num ambiente em que as pessoas têm ideias, vontades, desejos, práticas semelhantes às minhas, eu vou me relacionar energeticamente com aquelas pessoas, com aquele ambiente, com os espíritos que ali estiverem. Se eu não houver essa afinidade, essa sintonia, eu não vou me conectar. E um grande campo de manifestação da nossa percepção mediúnica, medianímica, porque existe uma base em nós que é anímica, mas que permite essa relação com o espiritual, e daí o medianímico, é através das experiências da emancipação da alma, do sono, onde nós vamos ter informações, vamos receber orientações dos espíritos, vamos ter acesso à nossa programação espiritual. Todos nós, se buscarmos com sinceridade, vamos lembrar de algum sonho, de alguma experiência que nos foi um pouco mais vívida e que nos orientou, que nos ajudou a ter uma resposta sobre alguma indagação, alguma necessidade nossa. E esses dias, tem mais ou menos uma semana, minha esposa falou: eu sonhei com você, nós estávamos em tal local, uma pessoa veio e conversou com você e falou isso e tal, né? E fez uma determinada proposta. No outro dia, quando eu acordo, passa no decorrer do dia, aquela pessoa mantém contato e concretiza aquilo que foi avisado no sonho. No Evangelho nós vamos encontrar o sonho de Cláudia, a mulher de Pôncio Pilatos, que chega para Jesus, que chega para Pilatos e fala: não se envolva com esse justo, porque esta noite em sonho eu sofri muito por causa dele. Justamente no momento em que Pilatos ia expor aquela situação para a população escolher entre Jesus e Barrabás. Ele não ouviu a esposa e teve a sua queda. Maria, mãe de Jesus, foi avisada da sua missão através da visão e da fala do anjo Gabriel. O seu esposo José, como não tinha essa percepção, foi acessado algumas vezes através do sonho. A ciência, que normalmente é alheia às questões espirituais, recebeu várias contribuições através de informações espirituais. Larry Page, no ano de 1996, um jovem de 22 anos, estudante da Universidade de Stanford, ele sonhou tendo a possibilidade de extrair todo o conteúdo da internet e via as ligações. Depois ele inventou aquele buscador que nós fazemos, o Dr. Google, foi ele que inventou a partir de uma inspiração no sonho. O homem que inventou aquela agulha da máquina de costura, ele não dava certo porque ele tentava usar uma agulha em que o furo fosse atrás, até que ele teve um sonho que estava uma tribo com pessoas, né, guerreiros primitivos, com a lança, e na lança, na ponta, que tinha um furo. E aí ele teve a chave de que deveria colocar esse furo na sua ponta. E Albert Einstein, em 1892, ele teve um sonho em que ele descia com um trenó por uma colina nevada em velocidade próxima da luz. Depois ele vem revelar que foi meditando sobre esse sonho que ele desenvolveu a teoria da relatividade. Há uma obra, um livro chamado Missão Alfa 1, do espírito Gregório, através da mediunidade de Sônia Rinaldi. Ali ela fala de uma cidade espiritual que está na região espiritual da Europa, voltada ao desenvolvimento de tecnologias, da ciência, e dali sai e reencarnam cientistas para trazerem e materializarem na Terra estas experiências. Daí porque, veja, a mediunidade está em todos os cantos e ela vai se disseminar. É importante que nós a estudemos, que nós a compreendamos e que tenhamos as nossas experiências leves, sutis. Mas o mais importante é que nós a utilizemos como um instrumento do bem. Chico Xavier, certa vez, foi perguntado por Emmanuel: Chico, alguma vez você serviu de ponte? E aí Chico recebeu um poema de Cassimiro Cunha que diz assim: ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. E você, já serviu de ponte alguma vez? Que o Mestre Jesus
nos envolva com a sua paz e o seu amor.